Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. 18º dia de Ramadã, nossa 18ª aula, e nosso versículo de hoje é o versículo 152 da Surat al-Baqarah, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Recordai-vos de mim, que eu me recordarei de vós, e agradecei-me, e não me sejais ingratos. Vejam que nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala fala de um grande ato de adoração no Islã, que é a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Vejam que toda a mensagem revelada, ela foi revelada a fim de que o servo se recorde de Allah subhanahu wa ta'ala. Todos os profetas que foram enviados para relembrarem as pessoas da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. E a maioria dos atos de adoração prescritos no Islã foram prescritos, para não dizer todos, foram prescritos a fim de que o servo se recorde constantemente de Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, as orações foram prescritas, 5 orações diárias, a fim de que o servo esteja sempre em recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. E vejam que a recordação de Allah, ela ocorre tanto através dos nossos atos, como através da nossa língua, como através do nosso próprio íntimo. Recordarmos Allah no nosso próprio íntimo. Então, a recordação de Allah inclui a leitura do Alcorão, inclui as súplicas, inclui os adhkar que foram ensinados pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, como dizer 33 vezes Subhanallah, 33 vezes Alhamdulillah, 34 vezes Allahu Akbar após as orações, como outros que foram prescritos e estão na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Também como as recordações ao amanhecer e ao entardecer, todas elas vêm como um incentivo para o crente sempre estar em recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, e isso incentivar o crente sempre a fazer o bem e se policiar para que não cometa pecados e não desobedeça a Allah subhanahu wa ta'ala. Vejam que Hassan al-Basri disse com relação a esse versículo, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: Recordai-vos de mim, que eu me recordarei de vós. Isso significa que, se nós nos recordarmos de Allah subhanahu wa ta'ala em relação ao que Ele tem ordenado, Allah irá se lembrar de nós com relação àquilo que é dever dele para aquele que obedece a Ele. Ou seja, qual é o dever de Allah subhanahu wa ta'ala com aquele que obedece a Allah subhanahu wa ta'ala? A recompensa e o perdão das suas faltas. Então, se nós recordarmos de Allah e com as coisas obrigatórias, Allah subhanahu wa ta'ala se recordará de nós, nos facilitando nossos assuntos, nos perdoando pelas nossas faltas e nos recompensando pelas nossas boas ações. E vejam que, no hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que Allah subhanahu wa ta'ala diz: quem me menciona em si mesmo, no seu íntimo, eu o mencionarei no meu íntimo. E quem fala de mim numa reunião, vou mencioná-lo num encontro melhor. Ou seja, perante os anjos. Em outro hadith ainda, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que se lembra do seu Senhor e aquele que não se lembra são como os vivos e os mortos. O exemplo que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu de uma pessoa que se recorda de Allah e uma pessoa que não se recorda é como uma pessoa que está viva e uma pessoa que está morta. Em outro hadith ainda diz: a casa em que Allah é lembrada e a casa em que Allah não é lembrado é como o vivo e o morto. E disse também o profeta sallallahu alaihi wasallam, num hadith falando da virtude da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala: não hei de informá-los sobre a melhor das suas obras, a mais pura delas com o seu mestre, ou seja, com Allah, a mais elevada delas em suas estações, e a melhor do que vocês gastarem em ouro e prata em caridade, e melhor ainda do que se encontrarem com seus inimigos e matá-los e ser morto por eles, ou seja, martírio pela causa de Allah. Os meus companheiros disseram: claro, é o mensageiro de Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a recordação de Allah o Altíssimo. Ou seja, a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala supera todas essas boas ações que foram mencionadas no hadith, que são das melhores obras. Ou seja, a caridade e inclusive o martírio. A recordação de Allah tem recompensa maior ainda. Em outro hadith ainda, é dito
que Allah subhanahu wa ta'ala diz: eu sou com meu servo como ele pensa, eu estou com meu servo quando ele pensa em mim. E estou com ele quando ele me menciona. Se ele mencionar para si mesmo, eu mencionarei ele para mim mesmo. Se ele mencionar-me em uma reunião, irei mencioná-lo numa reunião melhor ainda. E se ele se aproxima de mim um palmo, me aproximo dele uma braça. E se ele se aproxima de mim uma braça, me aproximo dele 2 braças. E se ele vem até mim caminhando, irei até ele correndo. Em outro hadith ainda, o profeta, um dos sahaba foi até o profeta sallallahu alaihi wasallam, disse: ó mensageiro de Allah, em verdade, as regras do Islã se tornaram muito numerosas para mim. Me informe alguma coisa simples que eu possa aderir e me manter firme nela. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: mantenha a sua língua sempre úmida com a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então vejam que todos esses hadiths nos mostram a importância da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, aquele servo que se esforça para recordar de Allah subhanahu wa ta'ala estará sempre junto dele. Allah subhanahu wa ta'ala, todo o esforço que nós fazemos por Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nos facilita e nos ajuda e nos recompensa com algo melhor. Se nós damos um passo na direção de Allah subhanahu wa ta'ala nos dá 2 passos na nossa direção. Isso significa que Allah subhanahu wa ta'ala está com sua infinita misericórdia sempre preparado para receber o servo, inclusive se o servo for desobediente e for pecador. Se o servo se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala se aproxima dele e o perdoa pelas suas faltas. Então vejam que a recordação, dentro da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala está a leitura do Alcorão, a recitação do Alcorão. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: quem lê uma letra do livro de Allah receberá uma hasana, uma boa ação. E cada hasana vem com 10 como ele. Ou seja, cada boa ação é multiplicada por 10. E eu não digo que Alif Lam Mim é uma letra, mas em verdade Alif é uma letra, Lam é uma letra e Mim é uma letra. Ou seja, cada letra do Alcorão tem a recompensa de 10 boas ações. Então, cabe a nós aproveitarmos inclusive o Ramadã, onde as recompensas são mais multiplicadas ainda, onde cada letra pode chegar até 700 boas ações. Então, imaginem a recompensa da pessoa recordar a Allah e da pessoa ler o Corão nesse mês abençoado. E diz também o versículo: recordai-vos de mim e me recordarei de vós, agradecei-me e não me sejais ingratos. Ou seja, sejam gratos a Allah pelos inúmeros favores dele com relação a nós. E ser grato a Allah significa não somente ser grato com o coração e com a língua, mas também com as ações. Ou seja, se nós agradecermos a Allah somente com a língua, mas não agradecer com as ações, então significa que nós não estamos sendo verdadeiramente gratos. Uma das melhores maneiras de ser grato a Allah subhanahu wa ta'ala é ter o temor a Allah. Utilizarmos as bênçãos que Ele nos agraciou no halal. Ou seja, se Allah subhanahu wa ta'ala nos agraciou com a boa saúde, que nós utilizemos essa nossa boa saúde na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala e na obediência de Allah. Se Allah subhanahu wa ta'ala nos agraciou com uma bela voz, por exemplo, não utilizarmos o haram, mas sim utilizarmos a recitação no Corão, utilizarmos ela para aquilo que obedeça a Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala nos agraciou com a beleza, então que nós utilizemos a nossa beleza na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala e não na desobediência. Então agradecer a Allah significa ser temente a Allah e utilizar as bênçãos nas quais Ele nos agraciou na obediência dele e não na desobediência. E toda vez que nós agradecemos a Allah, Allah subhanahu wa ta'ala aumenta as suas bênçãos sobre nós. Allah subhanahu wa ta'ala disse isso em outro versículo, que toda vez que nós somos gratos a Allah, Allah subhanahu wa ta'ala aumenta as bênçãos sobre nós. Mas se nós formos ingratos, Allah subhanahu wa ta'ala é severo na punição. Então eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça daqueles que recordam constantemente a Allah subhanahu wa ta'ala, e daqueles que temem a Allah e são agradecidos pelas suas bênçãos. E que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.